nós somos programados, né? Desde a hora que a gente nasce, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas pessoas ao nosso entorno. E colocam uma máscara na gente. Quando a gente nasce, o pai fala, por exemplo, você vai ser um bom médico, vai ser um bom advogado, e vai ser um bom engenheiro, vai seguir a profissão do pai, vai cuidar da empresa do pai. Aí o amigo fala, não, mas isso aqui que dá dinheiro, mas isso aqui que é legal. E quando a gente é criança, nós não temos capacidade de cognição, de decisão. A gente vai só copiando e copiando, copiando, até que quando a gente fica adulto, a gente nem se reconhece mais. A gente nem sabe mais, cara, quem sou eu de verdade? A gente vai simplesmente seguindo o que dizem pra gente fazer. Poucas pessoas param pra olhar pra dentro e deixam de olhar pra fora um pouco e param pra olhar pra dentro e falam, cara, será que é isso que me faz feliz? Será que é isso que faz meu coração vibrar de verdade? E, cara, eu tenho um evento hoje que se chama Wake Up, que significa desperte. Eu coloquei esse nome porque foi o que eu passei, por um despertar, e hoje eu ajudo as pessoas a despertarem por meio do autoconhecimento também. Entenderem quem elas são, desbloquearem a identidade, descobrirem propósito. E aí eu percebo isso, cara, que muitas pessoas olham pra fora e não olham pra dentro. Às vezes até um ruído, né? Eu acho que a vida é tão barulhenta. Você tá indo pro trabalho, eu já fui bancário também, você tá indo pro trabalho, aí o banco tem muito um docinho, que a gente chama de docinho, a cenourinha do burrinho, né, que é a participação nos lucros, então você fica ali num negócio, não, vou ganhar meu docinho no final do mês, e às vezes, por mais que o salário seja até muito bom, você não tem nada a ver com aquilo que o seu coração bate e inflama, né? E cara, eu chamo isso, tem os docinhos e tem os doções também, tem doces que são até bem saborosos, bem apetitosos, que até chamam mais atenção. Tem pessoas que vão nos meus eventos, cara, que são bem-sucedidas, entre aspas. Por exemplo, médicos, engenheiros, empresários, advogados, mas que estão completamente infelizes fazendo o que eles fazem. E aí eu chamo isso de gaiola de ouro. O que é gaiola de ouro? O cara, ele tem um apartamentozão top, ele dirige um carrão top do ano, ele troca de carro todos os anos, todo mundo aplaude a vida dele, todo mundo acha ele muito foda, só que por dentro ele tem um buraco. Por dentro ele vai lá só pra fazer a grana. E não que fazer grana seja ruim, é top, todo mundo quer fazer grana. Só que eu penso muito mais no processo, cara. A gente vai ver uma vez só. Será que vale a pena, que nem você disse, ficar correndo atrás de uma cenoura ilusória o tempo todo e tentando comprar coisas que a gente não precisa o tempo todo pra tentar impressionar pessoas que não estão nem aí pra gente, que essa é a corrida dos ratos, né? Exatamente. E aí a pessoa fica nessa gaiola de ouro. Fica nessa gaiola de ouro e ela não percebe que ela tá numa gaiola de ouro. E eu percebo que pra essas pessoas é mais difícil de sair. Porque quando você não tem nada a perder, como era meu caso, você é quebrado, irmão. Qualquer coisa tá bom, eu posso tentar qualquer coisa, tá tudo bem. Agora, quando você é alguém bem sucedido e todo mundo fala, nossa, olha meu filho, é um grande médico, é um grande advogado, é um grande empresário, você tem que ter muita coragem e muito desapego pra desagradar todo mundo e falar, cara, eu vou seguir meu coração. E eu vou fazer o que me faz feliz. E aí eu acredito também que muitas pessoas hoje estão infelizes, muito infelizes com as suas vidas, depressão, ansiedade, cada vez crescendo mais, né? Por conta disso também. Uma vez eu escutei uma frase, e claro que não é a verdade absoluta, né? A depressão ela é multifatorial. Mas uma vez eu escutei uma frase de uma grande psicóloga que ela participou do Holocausto. Ela disse o seguinte: a depressão é a não expressão de quem tu é. Então, se você tá vivendo uma coisa que não tem nada a ver com a sua essência, é meio difícil você ser feliz, né, cara? Vestindo uma máscara o tempo todo. Cara, eu acho que a vida ela sempre nos apresenta dois caminhos. O caminho do medo e o caminho do amor, o caminho da coragem, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, elas escolhem o caminho do medo. E é muito fácil você identificar uma pessoa que tá vivendo com base no medo. É só você perguntar. Por exemplo, você faz o quê? Ah, eu trabalho no banco. Voltando ao banco. Galera, não que tenha problema trabalhar no banco. Eu já trabalhei no banco. Se você gosta de trabalhar no banco, que eu acho bem difícil, siga em frente. Mas é o seguinte, você pergunta pra pessoa, o que você faz? Trabalho no banco. Ah, mas você ama trabalhar no banco? Não, mas o salário é bom. Não, mas não foi essa a pergunta. Você ama trabalhar no banco? Não, mas é que é perto de casa. Não, mas responde a pergunta. Não, mas é que eu tenho vários benefícios. Tá bom, tá trabalhando lá porque você tem medo de não conseguir outra coisa. Então, com base no medo, eu faço essa decisão. Outra pergunta, você é casado? Sou. Você ama seu marido? Não, mas ele ajuda a pagar as contas. Você ama seu relacionamento? Não, mas ele é pai dos meus filhos. Você tá feliz na relação? Não. Então por que você ainda tá casada com ele? Muitas pessoas, cara, não saem de uma relação tóxica por medo de ficarem sozinhas. Então o medo vai guiando a vida delas. Uma vida guiada pelo medo. Uma vida guiada pelo medo. E aí a gente tem que começar a se perguntar, essa decisão que eu tô fazendo é uma decisão com medo de que não sobre nada melhor pra mim? É uma decisão que tô com tesão de fazer isso. Porque quando você se empolgar pra fazer uma parada, por exemplo, cara, eu vou largar tudo pra morar na Austrália, como eu fiz. Esqueci de falar isso, mas eu fiz isso. Vou largar tudo, tinha uma empresa faturando uma grana e tal, vou morar na Austrália. Dá medo. Só que ao mesmo tempo, seu coração tá batendo. E aí eu percebo o seguinte, esse lance do coração bater
que vem através da intuição, pra mim é uma comunicação de Deus com a gente. Seja lá qual religião você tem, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. E Deus pra mim não é uma pessoa, é uma energia e eu não sei explicar. Mas eu posso sentir. E ele tá se comunicando o tempo todo com a gente através da intuição. Então quando a gente sente o nosso coração palpitar e uma empolgação bater, como talvez você sentiu pra abrir esse podcast, eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Apesar de todas as circunstâncias. E quando a gente faz, eu acredito também que o universo começa a conspirar ao nosso favor. A gente tem sempre essas duas decisões. Base no medo, ou base na coragem, ou base no coração. E aí, conforme a gente vai se conhecendo com profundidade, a gente vai tomando decisões mais com base na coragem, sabe? E aí tem um código pesado, cara, que é muito importante a gente ter em mente, que mudou minha vida. Que todo mundo sabe, mas poucas pessoas vivem de acordo com isso. A vida é uma aventura muito louca, na qual nenhum de nós sairemos vivos dela. Se nenhum de nós sairemos vivos dela, por que tanto medo, cara? Por exemplo, eu salto de paraquedas. E muita gente fala, mas você não tem medo de morrer? Eu falo, tenho, mas mesmo assim eu salto. É uma das coisas que mais me fazem feliz na vida. Eu fico muito feliz. E um dos meus maiores medos, se não o meu maior medo, foi fazer o curso de paraquedismo. Deu muito medo, pensei em desistir várias vezes. Mas eu fui além do medo. Logo depois do medo, eu fiz um salto. Cara, quando eu pousei, eu tava chorando de felicidade, tava tão feliz. E eu sempre me considerei um cara feliz, tá ligado? Só que naquele momento eu falei assim, eu só tive amostras de felicidade na minha vida. Hoje eu tô feliz pra caralho. E aí eu percebi que as melhores coisas da vida, elas estão do outro lado do medo, cara. Tipo aquela garota que você quer chegar, que dá medo pra caramba de tomar um fora. Vai lá. Qual o pior cenário que pode acontecer? Então acho que a gente precisa viver mais com o coração aberto. E eu percebi uma coisa também. A gente tem tanto medo porque a gente tem medo de morrer, sacou? Eu percebi que todos os nossos medos são derivados do medo da morte. Então, quando você tem medo daquela garota dela te rejeitar, no fundo você tem medo de acabar sozinho. Quando você tem medo de saltar de paraquedas, você tem medo de morrer. Quando você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de perder todo o seu dinheiro, acabar pobre e morrer. Então, como é que a gente vence esses medos todos? A gente começa a se relacionar um pouco melhor com a morte. Começa, ao invés de evitar falar da morte, não quero falar disso. O que é a morte? Por que é tão ruim? Será que é tão ruim assim? Vamos entender se a morte realmente é a maior desgraça da vida. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a morte, com o estoicismo, que é algo que me ajudou muito a entender. Eu participei de algumas terapias e tal. E eu comecei a aceitar a morte. E aí eu percebi que quando a gente aceita a morte, a gente aceita a vida. O medo não impede a morte, mas ele impede a vida. Então a morte ela vai chegar quando ela tiver que chegar, ela não vai avisar. Tem muita gente que fica pensando que todo mundo vai morrer primeiro, né? O prima, mãe, o pai, né? Todo eu mundo, sou o último, né? Às vezes não. Mas quando ela chega, ela vai chegar e falar, e aí, cheguei, o que você fez? Ah, não, mas me dá mais 10 minutos. Não tem mais 10 minutos, eu cheguei agora. Ah, não, mas eu não tive tempo de falar que amo a minha esposa. O problema é seu, você teve todo o tempo do mundo. Então, verdade, eu acho legal que o estoicismo ele ensina isso. É verdade. Quando você tem a morte por perto, você encara ela todos os dias, você fica com mais vontade de viver. Você valoriza mais as pessoas, você valoriza mais a comida, você agradece mais, você valoriza mais teu corpo, você valoriza mais a vida de modo geral. Porque você sabe que ela não tá garantida, que a morte tá aí a todo momento. Então você quer aproveitar, cara. Você quer viver com mais coragem, com mais entusiasmo. Então eu acredito que é isso, cara, que o que trava a gente é a falta de autoconhecimento.